Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Meus queridos, nós estamos aqui em mais uma gravação, né, de um testemunho, esse é o Testemunhando, e pela ocasião do 11º aniversário da Assembleia de Deus Renovar, nós achamos por bem, mais do que conveniente, termos a ilustre presença, né, dos nossos pastores, pastor Ricardo e pastora Rosa. E eu convidei eles para vir aqui, irmãos, para nos contar como que foi, né, toda a trajetória, todo o processo do início desse trabalho, né, da Assembleia de Deus Renovar, como que foi os desafios, etc, etc. E eles prontamente atenderam esse convite. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado por Amém. terem aceitado o convite. Prazer é nosso. Amém. Muito bom estar com vocês, pastor Rafael. Amém. Então, vamos lá. Começar pelo começo, né? Pastor Ricardo e pastora Rosa, quanto tempo já de ministério pastoral, cuidando de igreja? Na verdade, soma-se este ano, em setembro, 34 anos. Todavia, nós começamos a pastorear, eu não era ainda ungido ao santo ministério, estava ainda como presbítero. Então, no cômputo geral, deu 34 anos. 34 anos? Mas em 2003 é que eu fui ungido ao ministério pastoral. E aonde é que o senhor pastoreava ainda como presbítero? Nós iniciamos a primeira igreja. Aqui a Rosa vai me ajudar a lembrar, porque a memória dela é sempre melhor, né? Porque nós iniciamos em São Paulo, Ministério de Madureira, Jardim Colonial, Zona Leste de São Paulo. E nós estávamos ali como nem auxiliares éramos e nem cooperador. Mas numa noite o pastor Marino, ele foi tocado por Deus de me dar a oportunidade, e eu estava sentado com a Rosa, e eu só me recordo que ele disse que a palavra da noite seria a encargo do irmão Ricardo. E dali eu não lembro mais nada com a Rosa, eu só lembro quando desci do altar. A senhora lembra desse dia? Eu lembro desse dia. Nós havíamos chegado há pouco, né, em São Paulo, e começamos a congregar ali naquela igreja, né? Estávamos acostumados ali no interior, e de repente a gente se vê numa cidade grande, né, como São Paulo, porque por conta do serviço dele, né, ele começou a trabalhar lá, e aí começamos a congregar nessa igreja, né, que a gente lembra com muito carinho, né, porque foi uma igreja onde nós fomos muito bem recebidos, fomos acolhidos de uma forma tão especial. E nós tínhamos somente o Augusto nessa época, ele era bem bebezinho, eu acho que ele devia estar com uns 3, 4 meses. Nossa, era novinho mesmo. Era bem bebezinho. O Augusto está com quantos anos hoje? Hoje ele está com 33. 34. Vai fazer 30, Vai fazer 34 esse ano. É isso agora em setembro. Em setembro. Vai fazer 34? 34. Aham. A minha idade, né? Então, aí já revelei a idade do Augusto. Ele não se importa, que bom. Então, aí eu lembro desse dia, eu estava bem no fundo ali da igreja, né, por conta de estar com o bebê e tudo mais. Aí eu lembro do pastor chamando ele para pregar. Só um adendo aqui, é que nessa época, fazia bem pouco tempo que seu pai havia falecido, né, filho? Fazia, eu acho que 1 ano que ele tinha falecido. Menos de um ano. Menos Ele de um faleceu ano. em outubro, né, do ano anterior. O Isso. pai do senhor era pastor também, né? Pastor presidente no campo de Aguaí, Santo Antônio do Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, né? Aqui é Santo Antônio, lá é Espírito Santo do Pinhal, Vargem Grande do Sul, aquela região ali, no campo do Ministério do Belém. Legal. Então ele cuidava ali de um rebanho. Isso. Então, assim, nós estávamos bem impactados ainda, né, pela morte dele, né, porque foi algo assim bem, né, foi um acidente né, de carro, assim, na rodovia. Então, assim, foi algo que impactou muito a família, né. E aí, então,
nós estávamos ali e então por conta de tudo isso, recém-formado na Polícia Militar, perdido o pai recentemente, numa cidade grande que a gente, né, Uma baita de uma carga, então, ali, né, nós de coisas estávamos acontecendo. a gente estava assim num redemoinho de acontecimentos e ainda com um filho, né, Novinho. novinho. E o primeiro, né? Que o Augusto é o mais velho. Isso. Então, assim, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o Ricardo, ele nunca foi de pregar a palavra na igreja, assim, né, ministrar. Ele sempre louvou, né? Ele tem uma voz muito bonita, né? Modéstia à parte. Coisa de esposa. Coisa de esposa. Mas ele sempre louvou, ele sempre gostou muito de louvar. Então, era a única coisa que ele fazia na igreja. Ele nem dava nenhuma aula, ele só louvava. Até então o senhor não falava, era mais a parte de cântico mesmo. Muito, muito tímido, pastor. Muito tímido. É outro Ricardo, né? Um conceito totalmente diferente. Então ele estava, né? A gente começou a congregar ali, conversávamos com o pastor, tal. Mas foi uma coisa assim muito de Deus. A gente vê que realmente foi uma coisa de Deus, porque quando eu ouvi o pastor Marino chamando ele, eu falei: meu Deus, né? Senhor, tem misericórdia, ajuda o teu servo, né? E ele subiu lá e foi com tudo. E eu achei interessante que ele nem assim, tipo, eu vou louvar, né? Não. Ele já começou a ministrar uma palavra. E ali foi se desenrolando, e ele foi falando e pregando, falando a palavra do Senhor. E assim, eu fiquei estática, assim, olhando e falando: Senhor, eu tô aqui falando, uau! o que é isso? O que está acontecendo, né? Mas ele pregou maravilhosamente bem. Foi uma coisa assim que realmente marcou muito a nossa vida, e de lá para cá foi o start, não parou. A chavinha mesmo. Agora sim, sabe, Rafael, uma coisa muito interessante foi que o pai dele, né, já estava no ministério há algum tempo, né? Havia deixado tudo em prol da obra do Senhor. Então, quando ele faleceu, e foi algo assim muito, né, ninguém esperava, ele tinha apenas 42 anos de idade. Era muito novo. Quando ele faleceu. Então ele era muito novo, estava começando ali cuidar do campo, né? Mas o Senhor já havia nos alertado que ele iria levar. Então foi algo assim, de uma semana, o Senhor falou com a gente num círculo de oração, numa segunda-feira, e no sábado o Senhor recolheu o meu sogro. Então, assim, foi algo muito inesperado, né? Um trabalho que estava começando a acontecer ali, né? Pelo Ministério do Belém. Ele ali cuidando daquelas igrejas, um trabalho bastante sofrido, né? Um campo bem, assim, sofrido, né, filho? Que era ali. Era um campo que estava saindo de um trauma, estava saindo de um escândalo, né? Então estava num momento muito bom, o pessoal em júbilo, manifestação do Espírito Santo, almas sendo salvas, tanto que na morte dele, o prefeito da cidade decretou feriado municipal, porque tamanha obra que Deus estava fazendo dentro daquele O impacto tempo. da igreja na cidade já era bem relevante. Mas era um povo bastante simples, né, filha? A maioria de agricultores, né, de pessoas assim bastante simples, bastante sofridas. Então, pessoas que precisavam de ajuda. Então, financeiramente, na época, o meu sogro, né, não vamos dizer que ele estava, né, realmente um trabalho bastante necessitado de ajuda. Então, meu sogro sempre um homem muito simples também, muito centrado na obra do Senhor, muito dedicado. Então, quando ele faleceu, ele não deixou bens para os filhos, né? Na época não tinha condições, ele estava investindo ali no campo. Ah, entendi. Então, o Entendeu? reflexo disso lá nessa ocasião, né? Nessa ocasião. Então, assim, a única coisa que, assim, vamos dizer, que de bens financeiros que o meu sogro naquele momento estava deixando para o meu esposo era a Bíblia e um caderninho de anotações que ele anotava todos os estudos. Só de curiosidade mesmo. Tenho com muito carinho. É mesmo, pastor, olha. Por incrível que pareça, desculpa atalhar, mas eu disse que saí dali, levantei sem ter algo assim em mente, mas eu havia lido recentemente
o Evangelho de João, capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Ah, E foi aquilo que eclodiu. Por isso eu digo sempre que aquilo que nós nos alimentamos ou colocamos dentro da nossa mente, do nosso coração, é o que surge nas horas de necessidade, nas horas de soslaio, nas horas de inopino. ó, alguém comemorando aí. E eu ia perguntar exatamente isso, né? Qual era o sermão que o senhor teria ministrado lá e o senhor adiantou aí. Foi Sim. que Então, bom. aí, Rafael, como eu estava falando, o meu sogro deixou essa Bíblia, né, para o meu esposo. Inclusive que ele estava com ela no momento do acidente, né? Ela até tem umas marquinhas ali, né? Que Ah, ele sim. ficou preso nas ferragens e ali tem a marca, né? Das ferragens ali naquela Bíblia. E então ele deixou essa Bíblia e deixou um caderninho de anotações que seguiu, né, na vida do Ricardo por muito tempo. Ele ficou, como ele disse, né, ficou ali lendo e vendo, né, as anotações e degustando tudo aquilo. E aí, como ele disse, né, naquele momento aquilo eclodiu, né, e foi uma ministração maravilhosa. Então, assim, foi o legado que o meu esposo, né, recebeu por parte do meu sogro, né? Então, finalmente, a resposta da pergunta se resume que depois desse dia o pastor foi tocado pelo Espírito Santo, ele viu alguma coerência ali, né, no que ele havia certamente pensado, Sim. e me convidou a fazer o curso de obreiros, e eu não passei pelo diaconato. Eu já fui direto separado ao presbitério na igreja sede, e eu não sabia, mas ele estava por sair daquela congregação e assumir a central, que é muito conhecida, ainda é até histórica a igreja hoje, chama Igreja do Relógio, na Avenida Mateu Bey, em São Mateus, São Paulo. Então ele assumiria Olha lá aí, ó. naquele lugar e ele me deixou no lugar dele. Já haviam outros presbíteros lá, haviam obreiros, coral, grupo de mocidade, um asilo no fundo. Eu ia era perguntar a envergadura da igreja, o porte dela, tanto físico, né, na questão de templo, quanto de número de pessoas, assim. Era grande, então, é uma igreja grande. Eu diria assim, uma igreja de médio porte para aquele lugar, em São Paulo. Porque não é como a nossa congregação aqui. Eu diria que seria de espaço metade dela, né? Metade dela, mas uma igreja cheia, que antes as igrejas eram bem apinhadas, né? Era. Então Verdade. tinha ali conjunto coral, tinha banda, tinha as crianças, tinha jovens, né? Porque naquele tempo os adolescentes eram praticamente juntos, né, com os jovens. E no fundo tinha o asilo do campo. Então ali em São Paulo, alguns velhinhos e velhinhas residiam na parte traseira. Então tinha algumas casas ali, tinha o zelador do terreno, porque a igreja era uma praça que foi doada à igreja, né, pela prefeitura. Certo. Então eles construíram ali e nos fundos e na lateral tinha algumas casas ali, onde os velhinhos moravam. Então nós assumimos todo esse trabalho e mais 3 meses depois a tesouraria do campo também veio para as minhas mãos. Que aí, daí para diante não parou mais, né? Aí realmente o ministério. Por quanto tempo vocês pastorearam lá, essa igreja, essa congregação? O senhor lembra? Aproximadamente uns 2 anos, não lembro se completo, porque em 92, né? 92 nós saímos de lá. Então é 2 anos, um pouco mais de 2 anos. 2 anos ali, um pouco. Isso, um pouco mais de 2 anos. Certo. E aí de lá para cá foram várias igrejas, várias congregações, né? O senhor lembra mais ou menos quantas igrejas o senhor já pastoreou? Saindo de lá, eu participei a maior parte do tempo como auxiliar. Certo. Então nós saímos de lá, de São Paulo, e fomos à cidade de Leme. Na verdade, São João da Boa Vista, amor. De lá com... Ah, tá. Nós fomos à cidade de Leme, onde moramos ali. Nós íamos morar com a minha mãe. E surgiu um posto de bombeiro para abrir em São João da Boa Vista. Sim. Então eu comecei a viajar de Leme para São João da Boa Vista para inaugurar aquele posto. Nesse período eu conheci o trabalho lá, o pastor de lá, e o pastor gostou da gente, então eu fiquei como segundo dele lá em São João da Boa Vista. Depois de São João da Boa Vista viemos a Aguaí,
Na verdade, nós morávamos em Aguaí, que é uma cidade a 20 quilômetros de São João da Boa Vista, porque era mais barato a residência. Como se Certo. fosse Caçapava e São José dos A Campos. proximidade ali. Então, eu residi em Aguaí e trabalhava lá. Depois, auxiliei também numa congregação em Aguaí. Depois, assumimos, né, praticamente, assumimos a juventude do campo de São João da Boa Vista. De São João da Boa Vista, viemos a Leme, é isso mesmo? Aquela hora eu interrompi, porque depois ele voltou para Leme para ser pastor ali. Ah, Porque sim. quando ele falou isso, é porque quando ele foi transferido, Aham. né, que era um sonho meu ir embora de São Paulo, né? Eu queria ir embora de São Paulo. não Voltar para o interior. Porque nesse ínterim, quando a gente começou a pastorear essa primeira igreja lá em São Mateus, eu engravidei novamente do Ricardinho. E aí a gente começa, né? Meu Deus, estamos aqui em São Paulo, né? O que vai ser, né, dessas crianças? A gente começou a orar, né? Falando, Senhor, ajuda que ele seja transferido, né, para o interior, porque a gente não queria, né, criar os nossos filhos ali em São Paulo. Muito embora que já com o coração apertado, porque a gente tinha ali, né, os irmãos que cuidavam tão bem da gente. Uma estima pela igreja, né? Sim, então a gente ficou aquela coisa, né? Começamos a ficar divididos, né? Porque Acho que Paulo era assim, né? Paulo falou assim, eu não sei se eu quero ir, se eu quero ficar. então foi muito difícil. Tanto que quando surgiu a transferência, né, dele para Leme, que ele ia ficar, passou só uns 15 dias ali em Leme até que ficasse pronto o posto do bombeiro em São João da Boa Vista, né, filho? A sede do bombeiro era em Araras, né? Eu morando em Leme, mas a sede do bombeiro era em Araras. Isso. Então, eu trabalhei alguns dias ali até ser transferido para São João da Boa Vista, onde eu faria ali a comunicação com vereadores, prefeitos, fornecedores, na construção e implantação do posto em São João da Boa Vista. Ah, entendi. Foi esse período. Aí, né, então nesse ínter a gente teria que ficar, né, um tempinho ali, né, ele trabalhando em Araras, mas nós ficamos morando na casa da minha sogra. Entendi. Então, quando a gente teve que vir embora, eu fiquei tão assim nervosa, né, porque os irmãos, aquela dor da separação, eu estava prestes a ganhar o Ricardinho. Então, quando os irmãos prepararam ali a nossa despedida, que saiu a transferência, ele tinha que se apresentar no novo posto, eu fiquei tão nervosa com aquela questão da despedida, tal, que minha sogra foi para a despedida, e eu comecei a sentir as dores de parto. Então, pensa só o que aconteceu. Então. A gente lá, todo mundo se preparando para ir para o culto, eu comecei a sentir dores. O Ricardo pega o carro e vamos para... A gente morava ali na Zona Leste. Fomos para o Cambuci. Ele só me deixou lá, internou. Fica aí que eu tô indo lá para a despedida da igreja, né? E aí, eu tive o Ricardinho ali no Hospital do Cambuci da Polícia Militar, né, filho? O Hospital Cruz Azul, onde havia nascido também o Augusto. Isso. Eu não sei quantos quilômetros que fica de um lugar para o outro. Cerca de 28 quilômetros. Nossa, então entendeu? Era uma distância razoável, né? Na zona urbana isso é considerável. É bastante. Aí ele teve que me deixar lá, Rafael. Não ia ter... Naquela época também, tipo, há mais de 30 anos atrás, né? Os homens não podiam acompanhar nem nada, né? Então, ele teve que me deixar lá e voltar para a despedida. Então, eu não estava na despedida do culto, ali, que os irmãos fizeram com todo amor, todo carinho. Pensa numa igreja carinhosa, zelosa, amorosos. Aí, então, depois que eu tive o Ricardinho, né? Eu vim de carro, nem fui para casa. Eles me pegaram ali no hospital e eu vim de carro para Leme, né? Para casa da minha sogra. Então, nós ficamos lá somente 15 dias. E aí, então, ele assumiu o posto em São João da Boa Vista. E lá, então, ele começou a trabalhar como... né, um co-pastor ali, né, filho do pastor São João da Boa São Vista. João da Boa Vista. E aí depois nós precisamos de morar por conta aquilo que ele falou, né, ser muito caro o aluguel ali em São João da Boa Cidade Vista. próxima. E ele começou a fazer um curso de sargento
ali em Sorocaba, né, filho? Na época. É o que o pastor Osés fez recentemente, é um curso de bombeiros para sargento. Na época, demorava de 8 meses a 1 ano. E era deslocado, então era em 2 lugares, era em São Paulo e Sorocaba. Então eu tinha que fazer essas viagens, mas continuei trabalhando na igreja e fazendo curso. E aí, Morando em aí vê São só, João da Boa nós Vista? estávamos em São João da Boa Vista. Isso. Só que daí vê, Deus do vai céu. tentando acompanhar o raciocínio. É muita Nós coisa. estávamos em São João da Boa Vista. Detalhista. Ele precisou de fazer esse curso, né? Passou, né, nas provas. E então assim, a nossa vida sempre foi assim, Rafael. Sempre foi assim. Trabalho e igreja. Frenética, Trabalho e igreja. Então imagina Frenética. assim, uma vida bem frenética. Então assim, ele passou, né? Porque ele sempre também visando, né, a melhora para a família, Sim. né? Então ele passou nesse curso e foi fazer esse concurso, foi fazer o curso ali em Sorocaba. Aí então eu me vi sozinha em São João da Boa Vista com 2 crianças pequenas. Aí a minha sogra, que estava viúva, foi ali e falou: olha só, minha filha, vamos morar em Aguaí, que é uma cidade bem pertinho, como se fosse São José dos Campos, Caçapava, né, filho? Bem pertinho. Aí ela falou: vamos para Aguaí, porque lá, como meu sogro já havia pastoreado lá, ela conhecia mais, né, os irmãos ali. Certo. Lembrando que São João da Boa Vista é uma cidade muito difícil para o evangelho, porque lá tem vamos dizer assim, como que Lá fala? tem Assim? a sede da arquidiocese da Igreja Católica. É lá que fica o arcebispo, é assim que Isso, fala? Isso. arcebispaldo está lá, a arquidiocese, né? Então, já encostado com Minas Gerais, fica a 7 quilômetros da divisa, né? Mas conserva Minas bastante. Gerais, muito conservador, uma cidade muito católica, faculdades consideráveis lá. Todavia, apesar de ser uma cidade de 90 mil habitantes, mas ela é uma cidade com status, lá tem a FEOB, faculdade de Direito, tem faculdade de Medicina. Tem envergadura, É não pelo muito tamanho, mas pela... Isso, e muitos latifundiários moram lá por ser uma cidade bonita. Ela fica no pé da Serra da Mantiqueira e do lado de Águas da Prata, que é vizinha de Poços de Caldas. Já era Então, turística na época? Água da Prata e Sim, Poços de sim. Caldas? Os então. fazendeiros gostam muito daquela região. Uma região de muito equino. Os cantores mais famosos do circuito do circuito internacional passam por lá. Então, lá faz parte do circuito internacional de rodeio. Olha só. Então, é uma cidade muito boa, mas o evangelho ali muito difícil. Difícil. Então, quando nós chegamos em São João da Boa Vista, né, o Ricardo sempre com aquele jeito, né, porque daí o senhor começou a trabalhar, né, mudou o Ricardo, né, já era aquele homem bem ousado para falar a palavra do Senhor. Então, assim, a gente começou a ajudar bastante o pastor, tanto ele como o pastor, como também a gente assumiu a juventude ali, né, daquela igreja que também estava precisando se reerguer de uma ajuda. Aí, então, nós voltamos para o Ministério de Belém. Ali em São Paulo, nós estávamos ajudando no Madureira. Voltamos para o Ministério de Belém e começamos a trabalhar ali com aqueles irmãos. Só que nesse meio tempo, ele fez a prova para sargentos, passou e precisou de ir fazer esse curso. Aí, a minha sogra foi e falou: filha, vamos morar em Aguaí, né? Que ali o custo de vida é mais barato e tudo mais. Fomos para lá. Chegando lá, claro, a gente não fica quieto, né? Começamos a trabalhar ali. E aí o Ricardo terminou o curso e foi também ali e começamos a congregar e começamos a ajudar o pastor ali também, onde ele também assumiu a juventude. Pastora e pastor, são 34 anos, pelas contas que nós já fizemos aqui por cima, né? Do start, vamos Sim. falar assim, feito por Deus, né? Sim. Até então. E nós falamos aqui um pouquinho, Só nesses o minutinhos, comecinho. do comecinho, né? Só. Do comecinho de que 5 anos, 6 anos do começo lá da vida ministerial de vocês? Aproximadamente. Isso. Por aí, né? Nós estamos completando 11 anos de Renovar, então há 11 anos atrás, 34 menos 11, 23. Fiz a conta certa? Então, depois de 23 anos já servindo a Deus no ministério pastoral, surgiu a Renovar. Isso. Quer dizer, surgiu há 11 anos atrás ou surgiu um pouquinho antes, pastor, no coração, na oração? Não, nunca. Nunca me passou pela cabeça nem conversar, nem brincar em liderar nenhum ministério.
O senhor nunca teve essa pretensão? Muito pelo contrário. Eu sempre fugi, porque eu tive convites, estando pastoreando, como aqui ao lado do pastor Francisco Sales, ao lado do pastor Enéas Padilha e do pastor Emanuel. Com esses 3 pastores me surgiram oportunidades de assumir campo, como Panorama, Pindorama, sempre naquela região oeste, né? Sim. E também aqui próximo a Franco da Rocha. Mas eu nunca quis, até quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, em 2005, 8 meses depois, surgiu uma oportunidade de um pastor que estava indo a um campo missionário. Inclusive, nós recepcionamos ele em casa, aqui no Vista Verde. E o pastor me fez a proposta de eu sair do corpo de bombeiros e viver full time, porque ele iria me levar ao Belém, que havia indicativo para eu assumir um campo. Eu disse, pastor, eu não sinto. E realmente nunca pensei nisso. Então, deixa eu ver se eu posso colocar dessa forma. Apesar de o senhor não ter tido essa pretensão em nenhum momento, tal, mas oportunidades surgiram e surgiram várias nesse sentido, né? Sim. Então, aliás, Rafael, assim, depois de... Então, o pastor Ricardo, ele sempre, assim, trabalhou... depois dessa primeira igreja que nós dirigíamos, ele começou a trabalhar bastante com os pastores, como co-pastor, ajudando sempre na juventude, né? E juventude, você sabe muito bem, você também já trabalhou, e sabe o quanto dá trabalho. Sugado, como diz. Isso. Até que então, quando eu falei no primeiro momento, quando ele falou Cidade Leme, eu falei, não, filho, mas é porque depois de todo esse tempo, né, auxiliando no pastorado, os outros pastores que nós passamos, ele assumiu uma congregação ali na cidade de Leme. Porque daí, com as transferências, quem é militar tem muita transferência e tudo mais. Aí, em um dado momento, que o nosso objetivo, pastor Rafael, a gente sempre quis ter a nossa casa, né? Nosso sonho era ter a nossa casa, né? Desde lá de São Paulo, o Senhor falou para nós que nos daria... É aquela que a senhora desenhou com detalhes? Sim, o Senhor disse que nos daria aquela casa, uma casa, né? E a gente começou, né? Toda a oportunidade, vamos ali, vai, né, ter uma oportunidade ali naquela cidade e tal, né? Sempre por ali, Leme, São Paulo, Araras, Pirassununga, que a nossa família é tudo de lá, né? E o certo é que em uma dessas, né, possibilidades, a gente foi para a cidade de Leme. Lá, então, ele assumiu a igreja, onde às vezes meus filhos falam, né, que via o pastor ali com carrinho de mão, porque aí a gente começamos a trabalhar no salãozinho ali, né, construindo as coisinhas ali para a igreja. Acompanhar a evolução mesmo da igreja. Isso, então né? Ali em Leme nós dirigimos duas igrejas ali. Depois fomos para Araras, onde então o Senhor nos deu a nossa casa ali em Araras, né? No ano de 2000, o Senhor nos deu a nossa casa. Até ficou muito marcante, porque foi o ano de 2000. Eu tive o privilégio, eu acho que é essa que eu passei na frente, que o senhor me mostrou. Falou assim, essa é a casa que a Rosa desenhou. Eu tive o privilégio de ver, conhecer. Não entrei lá, mas eu vi, tá? Então, o Senhor nos deu a nossa casa, né? E aí começamos Aí construímos a nossa casa, né? Demos ali aquele start, né? E tinha muita coisa ainda para fazer. Então a gente falou assim, não, agora a gente vai parar de pastorear e vamos ficar cuidando da nossa casinha aqui, né? Arrumar ela, tal, bonitinha. Vamos parar um pouquinho, mas o Senhor não nos deixou parar, né? E apertou ali o pastor, né, de uma forma bem difícil, né? Mas o Senhor falou, não é momento de parar. E continuamos pastoreando ali, aí assumimos a igreja do Parque das Árvores, que também foi uma igreja que marcou muito a nossa vida. Tudo no Ministério do Belém aí, né? Sempre no Ministério do Belém. Aí assumimos o Parque das Árvores, trabalhamos ali, aí o pastor Salles chegou. E então... Em Araras? Em Araras. O senhor conheceu ele lá, então? Sim. O pastor Salles chegou, assumiu o campo de Araras, porque o pastor Enéas precisou de assumir outro campo, o pastor Salles assumiu ali. E aí, então, começou a história de São José dos Campos. Porque nós estávamos estabilizados, então tínhamos conseguido nossa casa. São José não estava nos planos. Não estava jamais nos planos. Na verdade, eu não conhecia São José dos Campos. O senhor nunca tinha vindo para cá antes? Só passei pela Dutra, sentido Rio de Janeiro e voltando. Nunca havia entrado. Eu entrei a primeira vez em São José dos Campos, no dia que o pastor tomou posse, nós fomos convidados, os pastores lá de Araras, então nós viemos aqui
e da segunda vez foi com a mudança. Então nós não tivemos nenhum outro momento. A segunda vez que eu pisei em São José dos Campos foi com a mudança. Olha, eu tenho que dizer que eu acho que o pessoal que está assistindo deve estar sentindo o mesmo sentimento que o meu. É muito frenético o A negócio, saga. Porque imagina que todo esse tempo, pastor Rafael, nós né, sendo transferido de um lado para o outro, ele trabalhando um posto aqui, outro posto ali, né, sempre, em todo momento, nós nunca paramos assim, não vamos trabalhar para a obra do Senhor. Né? Sempre trabalhando de alguma forma, pastoreando ou auxiliando algum pastor. Né? Aí, até que nós conseguimos chegar no nosso sonho, que era a cidade de Araras, que eu particularmente gosto demais, amo aquela cidade. É muito bonito lá. Muito bonita, muito né? Uma cidade de interior, mas com toda a comodidade, né, de mercados, só não tem shopping, né, mas tudo bem. Então eu gostava muito, e principalmente por a gente conseguir finalmente estar perto da nossa família, né? Estarmos ali pertinho deles, enfim. Então estávamos com a nossa casa, a cidade que eu queria, não iríamos sair de lá. Nossos planos eram, vamos ficar aqui, cuidar dos nossos filhos ali. Lá a gente não precisava de... O pastor já comentou isso, inclusive, em mensagem, né? Que o plano era ficar por lá. Sim, os meninos precisavam pegar ônibus para ir para a escola, era a pé, era tudo pertinho de casa. O Ricardo trabalhava, ia a pé para o serviço. Eu conheci lá também a base do né? Uber. Então, assim, tudo tranquilo. Para que a gente ia sair de Araras? Para cumprir uma determinação do Senhor. E nós nem sonhávamos com o que o Senhor estava preparando para nós. Viemos para cá, né, um convite que o pastor Salles fez para nós, só que muito mais do que isso, foi um convite que Deus fez para nós, porque a gente quis, né, falar assim, Senhor, a gente pediu um sinal ao Senhor para nós virmos para cá, né, como já falamos, se for da sua vontade, o meu esposo vai ser transferido, né? Nós fizemos essa oração, né, aliás, filho? Eu acho que eu já ouvi um pouco disso. O senhor estava lá embaixo na lista de transferência, era algo assim, não? Sim, o que seria manejado em primeiro plano demoraria cerca de aproximadamente uns 3 anos, 2 a 3 anos, e tinham 5 na lista. Então isso demandaria aí no mínimo 7 anos, 8 anos. Mas eu, em 20 e poucos dias, Deus abriu as portas e algo que, na melhor das hipóteses, era de 2 a 3 anos, aconteceu em 20 e poucos dias. Exatamente. Porque a região aqui é muito pretendida por sargentos, né? E eu era segundo sargento na época. E então o quadro estava completo aqui. Então demandaria vaguear para poder chamar para cá. Então seria assim, uma forma da gente realmente, um sinal de Deus. Senhor, se o Senhor realmente quer a gente lá em São José, essa transferência vai sair dentro de um mês. E o Senhor nos surpreendeu. A gente está rindo aqui, mas porque agora, né? E eu tô rindo aqui porque eu tô de fora da história. Não, mas quem viveu assim, para aquele tempo... Eu chorei muito, pastor Rafael. De verdade. Porque nesse momento, nós deixamos de viver os nossos sonhos e começamos a viver os sonhos de Deus. Glória a Deus. E você aceitar, assimilar tudo isso, deixar tudo para trás. E assimilar tudo isso. E as pessoas falando assim, tipo, vocês são doidos. Né? Vocês acabaram de construir a casa de vocês. Foi o maior sacrifício. Se eu for contar aqui o testemunho de como foi essa construção, né, vai levar um monte de tempo. Então as pessoas falavam assim, como assim? A nossa família, né? O que vocês têm na cabeça? Porque realmente não fazia sentido, não fazia lógica, humanamente falando. Não fazia lógica, né? Principalmente para minha família que não é, né, uma parte dela não é cristã. Né? E nós precisamos de ajuda de muitas pessoas da família para a gente construir a nossa casa. Então eles falaram, vocês estão deixando tudo aqui e ir para uma cidade que vocês não conhecem. Então foi muito assim... Né? Só um detalhe, não vieram com casa comprada aqui, nem nada. Cara e coragem mesmo, né? Não, na verdade nós nem procuramos casa. Foi tudo via comunicação à distância. E tanto que na vinda para cá, a casa que estava certa para nós morarmos, nós soubemos no caminho de Araras para cá de que a proprietária não ia mais local. Ela estava voltando da Espanha e ia ficar na casa. Nossa mudança então ficou alguns dias no caminhão enquanto nós procurávamos uma casa para morar. Ficou no caminhão a mudança? Sim. E o pastor Salles ficou cuidando da gente. Nós ficamos em casa ali, na casa do pastor na época. Eu até
se formos contar detalhes aqui, e eu sei que a Rosa é detalhista, nós vamos muito longe, mas foi assim que se deu. Começou. Uau. E aí nós chegamos aqui, em São José, né? Inclusive uma das irmãs aqui que nos acompanha, né, desde o início, quando assumimos aqui, né, as congregações para ajudar o pastor Salles. A irmã Eula me ajudou muito no primeiro ano, porque eu cheguei aqui, tudo era muito assustador, né? Já de cara já chegamos, tipo, é a casa que a gente, o único bairro que eu conhecia, né, que havia conhecimento, era o Vista Verde, que os irmãos falavam muito, né, ali. Era conhecido, né? Eu falei, então, todo mundo está indicando Vista Verde, vamos para o Vista Verde. Só que a casa não deu certo e aí eu fiquei muito assustada com tudo, né? Então eu vim chorando quando eu soube que a casa não, né, que nós iríamos ficar não estava pronto. Eu vim chorando o caminho inteiro e depois deu tudo certo. Moramos na mesma rua que a irmã Eula morava, né? E aí nós conhecemos ela quando fomos para a igreja ali, né, do Belém. Conhecemos ela e ela me ajudou. Foi uma pessoa que me ajudou bastante espiritualmente porque eu fiquei muito abalada, vamos dizer assim. Então, foi um primeiro ano bem difícil aqui em São José. Que ano que foi isso, pastor? Que isso aconteceu? O senhor lembra? A senhora lembra? 2005. 2005. 2005, isso. Já era na era 2000. Então, aí, aqui assumiram congregações também. Então, por conta disso, pastor Rafael, nunca, depois, né, diante de tudo isso, nunca passou pela nossa cabeça assumir um trabalho sozinhos. Jamais. Não, era uma variável que não estava na equação, né? Surgiu. Mas surgiu no plano de Deus. Aí aqui em São José, chegaram a pastorear algumas congregações também? Sim, nós, ao todo, eu auxiliei em 7 igrejas e dirigi 7 congregações. Aqui em São José dos Campos, foram no mesmo bairro e em 2 locais diferentes, Jardim São Vicente. E mais o Galo Branco, o Jardim Imperial. E essas foram as congregações que nós dirigimos. Certo. Né? Então, foram 7 igrejas que nós dirigimos, ou 8 que nós dirigimos e 7 onde nós auxiliamos, até chegar a Renovar. E aí chegamos aqui agora na Renovar. Agora eu quero perguntar, e como é que foi então? Se não estava no plano, se era uma variável que não tinha lá, nenhuma constante, né, da equação, nunca tinha passado pela mente de vocês, nem nada. Como que surgiu isso então, pastor? Como é que isso apareceu na vida de vocês? No ano de 2013 foi um ano muito marcante, porque eu fui chamado algumas vezes o pastor Emanuel Barbosa, que é o atual líder do Ministério do Belém, em São José dos Campos. Eu estava ao lado dele e fiz algumas viagens com ele, né, para tratar problemas pastorais, porque ele faz parte da convenção, da Confradesp e da CGADB como mediador. Então eu ia como motorista, como auxiliar dele. Nós compusemos algumas vezes o crivo para a troca de pastores, né? Então estávamos juntos. E uma determinada feita ele me procurou e fez alguns questionamentos sobre a Zona Leste. Eu era então o responsável pela região leste, né? Pela região leste aqui. Então, as igrejas da região leste, eu estava dirigindo o Jardim São Vicente, liderava a juventude do campo, e eu era também o líder da recepção da igreja, do crivo da igreja, né? Então, os pastores, pessoas que chegavam de outro lugar, passavam pelo crivo, e eu era o líder do crivo. Também era o líder do grupo teológico, né? Então, nós tínhamos 2 vertentes teológicas, da ETAD e também do IBADEP. Então eu era professor e era diretor dos cursos teológicos. E estava como copastor ali no Templo Sede. E os cultos de quinta-feira também nós dirigíamos ali. E então ele convidou, falou: Ricardo, está meio apinhado, você tem bastante serviço aí, quais os seus planos para o futuro? E eu disse então para ele, e era um plano de evangelismo que eu tinha em mente. Naquele momento foi traumático para mim, mas ao mesmo tempo é porque eu não entendi o agir de Deus, que Deus usou para me conduzir até onde estou hoje. E ele disse,
aquela conversa, que era aquele pensamento que eu tinha, era um pensamento de certa forma ultrapassado, porque não se fazia mais trabalho como evangelismo em rua, algo dessa natureza, tinha que ser algo de envergadura maior. E eu saí meio traumatizado dali, assim, mas eu não entendi, era Deus trabalhando, né? Era uma ocasião que Deus estava preparando. Então, uma palavra dita ali, que eu creio que foi Deus usando o pastor Emanuel Barbosa, que é um homem usado por Deus, no momento, para mim, pareceu traumático. E eu esqueci daquela ocasião, e eu fui chamado pelo pastor Guto, o pastor Augusto, né, conhecido como Guto, que era o secretário. Sim. Gente boa. Eu estava voltando de São Francisco Xavier, ainda trabalhando no Corpo de Bombeiros, uma vistoria que fui fazer na Feira do Livro lá, para autorizar o funcionamento dela. Ele me chamou e disse: pastor Emanuel quer falar com você. E eu vim de lá para cá. Quando eu cheguei lá, ele me perguntou se eu havia mudado de ideia. Eu falei: não lembrava direito o que era, né? Na verdade, uns 3 meses depois, não lembrava. Ele me perguntou se eu tinha intenção de abrir algum trabalho na cidade. Eu disse que não, porque realmente tudo muito surpresa para mim. Nunca pensei nem inaugurar um trabalho sem comandamento, né? E então ele disse que eu tinha liberdade, poderia trabalhar, não estava mais dentro dos planos dele. Inclusive havia naquele momento uma cogitação. Eu estava 4 meses pastoreando a igreja do Galo Branco. Sim. Cuidando da regularização dela. Tinha muita coisa irregular na época lá, né? Uma construção feita lá, mas faltava algumas coisinhas. E eu iria ser remanejado para o campo dos alemães naquela época. Então foi meio conturbador. E naquele momento eu saí, fiz a carta de abrindo mão da Confradesp e da CGADB, que voltaria posteriormente. Eu fiquei sabendo depois que eu nunca foi aceito o meu desligamento da Aquela carta que CGADB. Não, apenas da Confradesp. Que o pastor Wellington Júnior me conhecia particularmente, né? Nós, inclusive, juntos fizemos o casamento do filho do pastor Francisco Sales. E ele, naquele momento, ele iniciou o casamento, mas ele franqueou para mim, ele falou: acho que é melhor o senhor fazer aqui a cerimônia. E eu fiz o casamento lá do Abner, pastor Abner, que está hoje em Dracena. E ele gostou, se afeiçoou, então ele não aceitou lá o desligamento. Eu não sabia que voltaria depois. E dessa forma eu fiquei, digamos assim, desigrejado por uns dias. E estando desigrejado por uns dias, nós fomos orar e alguns irmãos começaram a nos procurar, ficaram sabendo, né? Concomitamente, houve um incidente de percurso com a banda na igreja do Jardim São Vicente. E eles então trocaram fechaduras da igreja, e eles ficaram para fora, não tinham acesso ali. E essa igreja foi a igreja que nós compramos, né? O terreno ali, compramos, reformamos. Quando o senhor pastoreou lá? Isso, quando eu pastoreei lá. E então os meninos estavam acostumados ali, eles se sentiram muito condoídos com isso. Mas eu entendo hoje, eu quero deixar claro isso aqui, que tudo isso foi ocasião de Deus para que a igreja se multiplicasse como se multiplicou hoje. Então o pessoal estava ferido, sem congregar. Eu também ali parado, e comecei a ser consultado. Havia comigo um pastor também, que hoje ele continua no Belém, vou evitar dizer o nome, porque ele é um dos dirigentes hoje de igreja lá. E ele mais um obreiro começaram a me instigar, né? O pastor, vamos abrir uma igreja, tem pessoas paradas, feridas. E eu, claro, como sempre, fui consultar a Rosa. E sempre nós acordamos, tudo aquilo que surgia, que Deus colocava no meu coração, era facilmente, que até hoje, eu não compro um carro, não compro nada, uma viagem, sem antes combinar com a Rosa. E quando eu fui consultá-la naquele momento, ela falou: filho, não é a mesma coisa, você vai ser a última instância. E aquilo realmente pesou para mim, porque ela é minha segurança aqui na terra, né? Depois de Deus, você vai ser a última instância. Então, pense bem, porque é difícil.
Então, praticamente, ela não disse exatamente com essas palavras, mas me disse, sai fora. Ela disse isso com outras palavras, né? Pastor Rafael, olha só, quando tudo isso estava acontecendo, né? A gente assim ouvindo a história e você começando, né, a pensar, é como se fosse assim, Deus já tinha tudo no controle. Só que para a gente, na nossa cabeça limitada, né, parece que são peças de um grande quebra-cabeça que a gente vai juntando agora, revendo tudo isso, a gente vai juntando e vendo que Deus já estava, né, trabalhando para que em algum momento essas peças se encaixassem. Então você percebe que começou, né, tinha né, uma coisa acontecendo aqui, tinha outra coisa acontecendo ali, para que elas se somassem em um só propósito. E nessa época nós estávamos dirigindo ali, né, o Galo Branco. Fazia pouco tempo que nós tínhamos saído de uma grande festividade de jovens, porque nós dirigíamos antes do Galo Branco, nós dirigíamos o Jardim São Vicente, e o pastor, ele estava, né, também como líder dos jovens do campo. Então, não sei, né, você até se lembra disso. Então, nós fizemos os congressos de jovens eram congressos muito grandes, né? E aí então nós estávamos assim com muita gente, né, ali trabalhando junto, tal. E aí então, depois dessa festividade, assim que terminou a festividade, o Ricardo foi transferido para o Galo Branco, né? Então, fazia pouco tempo que nós estávamos lá, trabalhando e tal, mas o Senhor já vinha falando, usava um, usava outro, e falava, pastor, Deus tem uma obra na vida do Senhor. Deus está mudando os caminhos. E a gente, né, a gente que é esposa... Deus ia usando, então, alguns profetas nesse sentido. E a gente que é esposa, você fica só, Senhor, tem misericórdia. A gente acabou de sair numa festividade. Que mais que o Senhor quer que a gente faça? Né? Que mais? O que vai acontecer? Então, nós estávamos ali no Galo Branco e já tinha né, um trabalho surgindo para nós. A gente era, pastor Rafael, a gente era aqueles pastores, sabe aqueles tipo arranca-toco? Tá precisando aqui, vamos remanejar. Tá precisando ali, vamos remanejar. Mas amém, glória a Deus. A gente sempre, sabe, pastor Rafael, a gente sempre trabalhou com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, quando a nosso tempo tiver passado, a velhice chegar, né, que já estamos nos encaminhando, mas quando o tempo chegar de parar, porque tudo tem um tempo determinado na nossa vida, então quando chegar esse tempo, eu não vou ter do que me envergonhar. Não somos perfeitos, somos falhos, muito pelo contrário, somos bastante falhos. Mas aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente faz com carinho e com dedicação. Então, quando começou essa palavra, o Senhor está mudando seus caminhos, são outros planos que o Senhor tem a seu respeito. Eu falando, Senhor, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, mas Deus sabia que a gente podia fazer mais e melhor. Agora, e pastora, nesse momento, pastor, em que, vamos falar assim, o senhor não está entendendo nada, né? Pelo que deu para entender ali, dessa conversa com o pastor Emanuel e tal, e de repente esse retorno lá. Qual era o sentimento ali? Como que era lá no... Não sei se pode falar isso também para a gente aqui, né? Mas eu estou curioso de saber. Qual era o sentimento ali na hora de orar a respeito desse assunto? Como é que o senhor lidava isso com Deus? Qual era a tratativa ali com Deus sobre isso? Pastor, sinceramente, aquele foi um momento em que eu achei que havia terminado a minha trajetória pastoral. Eu pensei dessa forma. Eu falo pastoral no sentido de dirigir congregações. Eu imaginei que eu enveredaria, porque eu estava dando muita aula, estava fazendo alguns projetos ligados ao corpo de bombeiros. Então eu imaginei que eu iria a partir dali, porque nós tivemos em 2000 isso aconteceu em 2013, em 2009
eu dirigi o Imperial, nós recebemos um convite da Texas Company, é a antiga Texaco, né? Ali do Texas. Aquela de posto de gasolina lá? Isso. E eles, antevendo a minha saída do Corpo de Bombeiros, um oficial amigo meu que foi para os Estados Unidos, para o Texas, ele fez menção do meu nome, então mandaram um CD, eu mostrei lá em casa, fazendo convite. Então nós teríamos ali no Texas, na região ali, Houston, teria casa, carro, voltaria passagem para o Brasil a cada 6 meses para ver familiares, e um salário que era mais ou menos cerca de 5 vezes mais do que eu ganharia aposentado, para trabalhar ali como responsável na segurança do bombeamento de extração de petróleo. Uma baita de uma proposta, né? Proposta muito boa. E naquele momento eu notei, porque a Rosa ela é de fazer festa, é desse jeito aqui, né? Você pergunta X, ela fala X, Y, Z, H. Então, e ela calou ali, ela calou. Os meninos gostaram, ela calou. E então eu senti que não era de Deus. A mesma coisa aconteceu no momento em que eu falei da proposta que haviam me feito. Aliás, foi uma reunião que foi feita lá em casa, né, filho? Aí depois que as pessoas saíram de casa, irmãos saíram de casa, eu falando com ela me disse isso. Então aquilo me pesou demais. Eu achava, quando eu orava, falava com Deus, falei, Senhor, a minha parte está feita. Só para vocês terem ideia, Deus tem alguma coisa comigo nessa região aqui de São Vicente. Porque naquele momento, quando teve a cisão, Missão e Belém, em São José dos Campos, quando eu cheguei, nós iniciamos aqui, acho que é Apostolônio Salles, que chama aqui, né? De trás aqui, acho que é José Pedro, né? José Pedro, isso. José Pedro. Na José Pedro, o salãozinho iniciou ali. Aí, o mérito seja dito, o presbítero Laudelino me falou de uma igreja da Quadrangular que estava depredada e estava para vender ali. Ele falou, pastor, a gente consegue comprar. Eu falei, consegue? Eu sempre fui de ouvir, né? Fomos levar a proposta ao pastor Francisco Sá, ele falou, não vai comprar isso, porque você vai ser, as nossas congregações são todas alugadas. O que você tem de diferente que vai comprar uma? Mas eu sempre fui, nesse sentido, empreendedor. Nós saímos de São Paulo, na primeira congregação que fizemos, deixamos o material pronto, o projeto pronto para a construção da igreja lá, construímos ali ampliação, ali no Santa Inês em Leme também, em Araras, nós reformamos a igreja do Parque das Árvores, compramos o terreno do lado, compramos uma Kombi. Então eu sempre fui de gostar de deixar a igreja melhor do que nós recebemos, né? Eu nunca passei mais do que 2 anos e 2 meses no Ministério do Belém. Então, aqui, nós, em uma congregação só. Então, aqui nós compramos ali, reformamos, fomos até, alugamos na Avenida das Rosas ali um salão, que é do meu amigo Melo, enquanto reformávamos aqui. E antes de inaugurar, eu fui trocado. Fui para o Imperial, que estava enfrentando um grande problema lá de cisão também. Nós estávamos 100 jovens no Imperial, os conjuntos não cantavam, não tinha banda. Então nós fomos enviados para lá. E Deus restaurou ali. Lá Deus realmente alargou as tendas lá também, né? As tendas. A igreja ela expandiu de uma maneira grande ali. Aí eu voltei para o Jardim São Vicente, já na igreja reformada, que nós havíamos comprado. Um detalhe... O Jardim São Vicente, filho, foi a primeira igreja, o primeiro templo a ser comprado depois da cisão. Olha só. E não compramos o Imperial também porque o pastor não deixou, mas nós iríamos comprar. Eu negociei, falei com os irmãos, estava tudo pronto, o pastor disse não, nós vamos investir num terreno para a sede. E não deixou comprar, senão nós teríamos comprado lá também. Aí voltei para o Jardim São Vicente. No Jardim São Vicente, Deus abençoou mais ainda, de forma que nós tínhamos 2 cultos por domingo. Não cabia o culto numa vez só, num culto só. Era mesmo, eu lembro desse tempo, estava lá já. Aí de lá nós fomos chamados de volta para a sede, da sede para o Galo Branco. E do Galo Branco foi nesse momento. Então, aquele sentimento que me deu no coração é que já havia cumprido, que eu, de certa forma, eu falei, o que eu vou fazer? Então o senhor não ficou entristecido ou chateado nesse sentido assim, de, poxa, não estou entendendo,
a sensação foi meio que de missão cumprida ali. Sim, eu fiquei, sim, perdido. Isso eu posso dizer. Entristecido não, mas perdido eu fiquei. Ah, tá. Então, eu imaginei, falei, olha, se eu estou perdido dessa forma, não tem como você continuar, ou iniciar, ou fazer algo perdido. Sim. Então, o sentimento foi de agora eu auxilio, dou aula, faço alguma outra coisa, menos pastorear. Entendi. Aí, então, foi dessa forma em que surgiu a ideia, surgiu o projeto. E como que foi o começo disso para vocês, pastor? Lógico, em duas esferas, vamos pôr aqui. Como que foi narrando, né, o começo da igreja em si, onde começamos e tal. Apesar de eu conhecer um pouquinho, que eu acho que eu estava lá. Sim. Mas essa parte eu conheço, mas quem está assistindo aí, não, de repente não conhece. E o outro prisma, como que foi para vocês, lá em casa, né, o lidar com tudo isso, no começo lá, né, o desbravar esse caminho. Eu vou tentar resumir aqui, porque o tempo eu noto que está estendendo, né? Concomitamente a esse fato, na cidade de Araras, a igreja estava em crise, o Ministério do Belém. E um jovem pastor havia assumido, o pai dele o empossou e a igreja se fragmentou. E com ela, o meu cunhado, pastor mais antigo que eu, pastor Ayrton Donizete Bersan, foi uma inspiração, era uma inspiração para mim como pastor, né? Ele é bem avivado, dirigia os cultos. Ele também ficou a ver navios. Então houve um espalho, a igreja estava sofrendo muito lá. Então um jovem pastor, sem experiência nenhuma, estava pastoreando um campo. E os pastores começaram a deixar o Ministério do Belém. E nesse ínter ele falou, eu disse da situação para ele, ele falou, eu estou achando que é Deus falando conosco. Aí ele também ratificou a ideia de, se eu tivesse a coragem de iniciar um ministério aqui, esse ministério também aconteceria lá. Nesse tempo, o meu tio, que hoje dorme no Senhor, meu tio Ivan Nogueira de Lima, que eu não ouvia há anos, não falava comigo, morando na cidade de Recife, em Pernambuco, o último reduto da minha família no Nordeste, porque eu não tenho mais familiares lá, são todos para cá, na região Sudeste, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Araras, não tem na cidade de Recife. E nós não tínhamos contato. Ele me ligou dizendo, pelo nome carinhoso que ele me chamava, falou, olha, você está pensando em fazer alguma viagem? Eu disse, não. Falou, vai mudar de cidade? Eu disse, não, tio. Vai mudar de igreja? Vai mudar, aquele jeito nordestino, vai mudar de igreja, vamos lá. Eu falei, não. Falou, rapaz, eu vou te contar um sonho, não foi um sonho não, foi uma visão. Eu falei, vou te contar um sonho, não foi um sonho não, foi uma visão que Deus me deu. Ele me deu uma visão, você dirigindo um ônibus e no letreiro do ônibus estava escrito renovar. Ora, eu e meu cunhado já havíamos batido cabeça que se acontecesse, que nome seria novo, inovação, tudo, menos esse nome renovar. Vocês estavam ali na fase de cogitação da ideia. Isso, renovo, renovada, Assembleia Renovada. E ele disse dessa forma, estava escrito renovar. E tem mais, o Senhor falava assim para mim, diz a ele que ele não se preocupe quem vai subir ou vai descer. Ele vai ser apenas o condutor. Eu só estou colocando ele como condutor. Muitos vão subir e vão descer. Vão subir doente, ferido e vai descer restaurado. Ele não se preocupe não. Ele só dirige. Aí fiquei encorajado. Aí, coragem. Aí eu chamo os irmãos de volta. Aí os irmãos já estavam começando a ver algum salão, alguma coisa. E daí, de lá para cá, você acompanhou. Nós começamos ali, fizemos uma reunião com aproximadamente umas 20 e poucas pessoas, né? Daqueles ali, alguns ficaram, outros não ficaram. Eu expliquei como seria uma igreja, que não seria minha, seria uma igreja do povo, não ficaria no meu nome, era uma igreja da comunidade. Aí alguns aceitaram, outros não aceitaram. Iniciamos dali. O pastor, quando o senhor recebeu essa ligação, e aí, vamos dizer assim, ali foi o
impulsar para, de fato, a cogitação se tornar agora um projeto, uma realidade e tal. O senhor levou isso lá para a irmã Rosa, para a pastora Rosa, contou isso aí para ela. Sim, aí eu vi os olhinhos dela brilhar. E aí, pastora, como é que foi ouvir isso? Brilhar com dor, né? Olha, pastor Rafael, como, né, vocês já acompanharam, né, a nossa batalha espiritual sempre foi muito grande e ele sempre, assim, trabalhando secularmente. Então, eu, sinceramente, me amedrontei. Eu fui covarde, vamos dizer assim, sabe? Porque, assim, ele tem o coração na obra do Senhor, né? E ele sempre teve muito assim, eu vejo que hoje, porque a Renovar, ela veio realmente renovar a nossa vida. Mudar muitos conceitos, sabe? O Senhor nos colocou, né, principalmente particularmente aqui entre eu e o Ricardo, né? O Senhor nos colocou num caminho assim muito diferente daquilo que nós estávamos acostumados né, tantos anos, mais de 20 anos, 20 e poucos anos ali, né, pelo outro ministério onde nós trabalhávamos. Então, assim, veio com um conceito totalmente diferente e isso nós fomos descobrindo aos poucos, né? Ainda hoje estamos descobrindo, né? O Senhor tem se revelado a nós de formas diferentes, né? E ele sempre teve muito o coração na obra missionária e eu sabia disso. E eu sabia também que é difícil. Eu acho legal eu sabia disso, essa entonação foi bem interessante. Viu? Porque, por exemplo, ele nunca, assim, quis, porque os pastores sempre tinham, né, a ajuda financeira, no caso de combustível, essas coisas, né? E ele sempre abriu mão disso para a obra missionária, né? Porque a obra missionária nas igrejas, né, onde nós havíamos passado, sempre foi mais sofrido, né? Tinha que faz a cantina e faz não sei o quê, e faz a ofertinha do culto e tal. E ele nunca gostava disso. Ele sempre, não, coloca minha oferta também na obra missionária e tal. Então, eu via isso, eu entendia isso, e a gente que é esposa, né, a gente lê nas entrelinhas. Você percebe muita coisa. Aonde é que isso vai parar? Aonde isso vai parar. Então, assim, e aí você pensa no filho, a gente tinha o Yuri, né, o Senhor tinha nos dado o Yuri em 2008, era bebê, né, pequenininho ainda. É mesmo, né? O Yuri nasceu aqui em São José, né? Aqui em São José, depois de 17 anos, né? Depois de 17 anos sem engravidar, o Senhor me dá um filho aqui, né? Um renovo, vamos dizer assim, né? Que foi, né, filho? As pessoas chamavam a gente de Abraão e Sara. Olha aí, foi um renovo. Ele tinha 5 anos na época um renovo para mim. Foi. Deu um up. Sim, o Yuri foi um bacana. presente de Deus para a nossa vida. E os nossos filhos, pastor Rafael, quanto a eles, eu fiquei muito tranquila. Porque o Augusto e o Ricardinho, aonde a gente ia, eles estavam juntos. Eles nunca nos deixaram, mesmo já, né, jovenzinhos aí, né, que de repente podiam... Nesse tempo aí, algum deles chegou a questionar alguma coisa? A questionar, não em confronto, mas tipo assim... Não, os nossos filhos jamais fizeram muito isso. obediente e submisso. Sempre. Bacana, hein? Então, eles assim, até eu lembro que quando nós saímos do jardim, do Parque das Árvores, quando o pastor remanejou a gente para a sede, para estar trabalhando lá, os irmãos lá em Araras, os irmãos ficaram muito tristes, né? E aí, o meu filho, o Ricardinho, ele foi na casa de uma irmã pegar alguma coisa lá para mim, e a irmã falou assim, poxa, Ricardinho, né, eu não estou aceitando isso, como assim vocês vão sair daqui? Ela estava indignada. Aí o Ricardinho, eu acho que ele tinha nessa época uns 10 anos, mais ou menos, ele falou assim, olha, irmã, sabe aquele hino? Aonde guiar-me, meu Senhor? É isso que a gente faz, irmã, sabe? Com toda aquela seriedade dele. Aonde o Senhor nos mandar, a gente vai. E a irmã contou pra mim isso depois, sabe? Irmã, assim, né? Ele falou isso pra mim, irmã Rosa, chorando, tadinha. Então, assim, os nossos filhos, a gente tinha essa tranquilidade. Onde a gente ia, eles estariam comprando a briga junto, então, vestindo a quando o camisa. Renovar surgiu na história de vocês... Eles vieram com tudo. Juntos, né? Vieram com Glória a tudo. Deus. Vamos junto. A Marta, né, minha cunhada, que
né, ainda a tem uma minha Marta. irmã, né? Verdade. Marta, vamos. E eu, gente, mas o Ricardo vai ser a última instância. Tanto que se tivesse foto, talvez a gente pode até colocar o início de quando tudo começou. E agora, olha os cabelos brancos, como que Aí, se pastor, espalhou. olha isso, pastor. Porque é muita preocupação. Eu dizia para ele, falava, filho, você vai ser a última instância. Nós não vamos mais ter aquela estrutura que nós tínhamos até o dia de hoje, né? De ter aí né, alguém aí que pode... Porque, pensa, financeiramente, e quem vai estar com a gente nessa? Né? Como assim? Condições financeiras. Desafiador, A né? gente pensa, né? Eu pensava, ele, o coração e eu, né, com aquela razão, meu Deus, e agora? Mas o Ricardo sempre foi uma pessoa muito de fé, sabe? E eu aprendi a ter fé com ele, sabe? Então ele assim, vamos, o Senhor é conosco. Aleluia. Encorajando pela fé, né? É tão bonito e é tão gostoso ouvir esse momento, né? Saber de como que foi, porque eu realmente tinha uma curiosidade muito grande do bastidor lá, do bastidor ministerial, pastoral, do conflito que surgiu, do vou, não vou, né? E a gente orava muito, sabe, pastor Rafael? Muito, muito. E uma daquelas vigílias, o Senhor tratou comigo. Sabe, porque antes de tudo isso acontecer, a gente orava muito, a gente nunca fez nada sem pedir sinal, sem pedir, Senhor, mostra e fala. Então, além dessas pessoas que chegavam e falavam, pastor, o Senhor é contigo, é tempo, é tempo. Então, em uma dessas vigílias que nós estávamos, o Senhor tratou comigo, sabe, falou comigo, né? E então, naquele momento eu falei, quem sou eu para ir contra a determinação do Senhor? Então foi nesse momento que eu cheguei nele e falei, filho, a gente está junto. Glória a Deus. E que bom, né? E que bom. Pastores, ó, agora sim, deu 1 hora agora, pastor, 1h05. Eu tava calculando aqui e tal. Mas, irmãos, eu já tinha previsão disso daí. Eu falei assim, eu acho que vai dar um bate-papo legal. Mas para realmente a gente ir encaminhando aqui para o final, eu gostaria de ouvir de vocês daquele tempo, principalmente do começo, né? Se existiu e qual foi o ponto mais desafiador ou mais amedrontador no começo do trabalho ali, algo que foi difícil de lidar durante aquele período ali, vamos falar, sei lá, de repente nos primeiros 2 anos, 3 anos, começo da obra. O que tanto que mais foi difícil de lidar, desafiador? Sem sombra de dúvidas, pastor Rafael, as pessoas. Porque quando Deus fala com alguém e os outros não ouvem, eles se tornam seus inimigos de ideia. Então, eu fui muito enxovalhado, mal compreendido. E eu não falo isso com rancor nenhum. Falo isso com muita gratidão a Deus que me protegeu. Chegando ao ponto dos meus filhos e a minha esposa dizer, filho, vai à internet, vai às redes sociais e se justifica. E eu fui bem incisivo. Eu falei, quem me justifica é o Senhor meu Deus. Ele me chamou. Então, o mais difícil foi suportar as pessoas que não compreendiam. Atacando os irmãos que estavam comigo, a mim mesmo, me chamando às vezes de divisor. E eu acredito que divisão ela não prolifera, ela não vai adiante. Foi realmente um chamado de Deus. Eu imagino que deva ter sido muito difícil isso, né? E então agora realmente indo agora para o fim. E agora, pastor? Estamos já aqui há 11 anos trabalhando juntos, servindo a Deus aqui na Assembleia de Deus Renovar. Nós falamos bastante do começo, da história, né? Ouvimos aqui. Mas e o futuro? O que depois que começou, nunca foi intenção, nunca teve no projeto, foi uma variável que nós nunca colocamos na equação, foi o que ouvimos aqui. Mas agora entrou, agora já é projeto. Eu digo mais que é mais que projeto, né? Agora já é uma realidade, já é a vida. E daqui para frente, qual o sonho, qual a expectativa, qual o desejo, o anseio? Eu, desde que estava no Ministério do Belém, eu sempre pensei dessa forma. Como o mundo vai estar daqui a 10 anos. Inclusive, eu
fiz esse questionamento em 2006, na frente da Igreja Ministério do Belém, aos meus obreiros aqui. Então, chamei lá e falei, como o mundo vai estar daqui a 10 anos? E o que nós estamos fazendo para alterar a dor daqueles que se perdem? Então, foi a minha pergunta. Não copiei de ninguém, não. Eu sempre tive no coração. Em fazer o máximo que eu puder, e disse sempre para os meus filhos, não esperem um tempo melhor, mas seja o melhor para todo o tempo. Então, o que eu espero é uma igreja crescente, saudável e sustentável, como ela tem sido até o presente momento. Porque a presença de Deus conosco nos renova. Então, a esperança é que a maturidade traga aos irmãos que estão conosco realmente a intenção ou a intensividade desse nome, renovar. Que eles compreendam e que sejam renovados. Glória a Deus. Para despedir desse momento, desse bate-papo, a senhora deixar uma palavra, uma meditação, uma palavra de estímulo, alguma coisa para o povo que vai assistir esse vídeo. Diante de tudo aquilo que já foi exposto, eu vou pegar, né, essa linha, porque tem tantas coisas boas que a gente quer falar, né? Mas ao nosso exemplo, né, e que algo que marcou muito a minha vida foi essa realidade, né, de você deixar os seus sonhos e viver os sonhos de Deus, porque eles serão sempre melhores, acredite, serão sempre melhores. Eu fazia projetos, como eu disse, ali na cidade de Araras, né? E da minha casinha ali, nossa vidinha ali. Aí o Senhor nos trouxe para São José e mostrou que Ele poderia me dar uma casa muito melhor do que a que eu jamais havia pensado, né? O Senhor aqui me deu, né? Meus filhos se casaram aqui com pessoas maravilhosas. O Senhor aqui me deu mais um filho. Então, assim, sabe? E o Senhor, o que mais me impressiona é ver o crescimento dessa obra chamada Ministério Renovar. Porque nós não dividimos, como muitas pessoas disseram, nós acrescentamos. Nós começamos a trabalhar porque todos nós estamos numa batalha. Nós que nos dedicamos à obra do Senhor, na seara do Senhor, né? Ao mesmo tempo que nós plantamos, nós batalhamos. É enxada e é espada. É enxada e é espada. Então, nós estamos apenas em uma parte. O Senhor nos chamou para trabalhar em um outro flanco de batalha, né? E de uma forma diferente, né? Que abrangesse mais, que abraçasse mais. Então, e é isso que nós temos sentido, que eu tenho visto, sabe? Eu me impressiono com a quantidade de pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para trabalhar nessa seara. Eu digo que essas pessoas são presentes. Você, Rafael, é um presente. Amém. O Felipe ali na mídia é um presente. Todos os irmãos que estão conosco, porque nós não tínhamos nada de nós mesmos, mas nós tínhamos tudo, que é a palavra do Senhor, né? A obra do Senhor que Ele colocou nas nossas mãos. Então, assim, você jamais vai conseguir ver, entender os projetos de Deus para a sua vida. Então, à medida que você se coloca na vontade do Senhor, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade do Senhor. Quando você se coloca consegue se colocar a essa disposição, no centro da vontade do Senhor, seus sonhos, seus planos são muito melhores, né, para nós, para a nossa vida. Então é isso, se entrega, se joga e vai. Melhores e maiores, né? Pastor, as palavras finais aí. Se permita ser desafiado por Deus, não pare nunca a corrida enquanto tiver fôlego. Então, o que eu teria a dizer, leia a Bíblia, ore e siga. Deixa Deus comandar os seus passos, se permita ser renovado. E o que eu mais amo na Renovar é que ela é nova. Sempre. Só isso, só tudo isso. Glória a Deus. Pastores, muito obrigado. E se eu posso dar parabéns para a igreja, eu digo, dizendo a vocês então, né? Meus parabéns pelos 11 anos de Assembleia de Deus Renovar. Tá certo? Deus abençoe. E obrigado por serem nossos pastores. Gente, obrigado, viu? Tchau, tchau.